Oi alunos, tudo bom com vocês? Espero que sim. A professora Simone vai ensinar para vocês hoje como que se calcula uma determinante de matrizes. Bom, eu vou pegar a última atividade que eu passei para vocês no dia 5 de novembro, que está aqui nessa folha, e vou resolver as atividades que envolvam cálculo. As últimas que são de assinalar, vocês vão procurar no conteúdo que é teoria. Então, as que envolvam cálculos, a professora vai explicar no quadro. Por quê? Porque dia 16 de novembro eu estarei postando para vocês fazerem uma avaliação, né? Então, valendo nota sobre determinantes, e eu quero que todos vocês aprendam muito bem o conteúdo para que tirem uma nota boa, certo? Então, vamos lá. O que é determinante de uma matriz? O conteúdo sobre matrizes vocês já vinham aprendendo, né? Há bastante tempo, então vocês já sabem o conteúdo sobre matriz. A determinante é um número real que a gente encontra resolvendo alguns cálculos dentro de uma matriz quadrada. O que é uma matriz quadrada? É uma matriz que possui o mesmo número de linha e o mesmo número de colunas. Então, vamos para a primeira questão da atividade que eu passei para vocês. A número 1 dizia assim, ó, determine a determinante da matriz A. Essa matriz tem uma linha e uma coluna, por isso ela é quadrada. O número de linha é igual ao número de coluna. Como que se calcula a determinante de uma matriz com apenas um elemento? A abreviação da palavra determinante é det. Então, det igual a 6. Quando eu tenho apenas um elemento, o resultado é ele mesmo, aquele elemento, que é o 6 nesse caso. Fácil, né? Então, agora vamos para essa. Essa matriz, ela é quadrada? Sim, porque ela possui duas linhas e duas colunas. Número de linha sendo igual ao número de coluna, ela é uma matriz quadrada. Eu quero saber qual é a determinante desta matriz. Det. Então, como que eu faço, professora? Você faz o seguinte. Multiplica a diagonal secundária. No caso, essa aqui é a diagonal principal e essa aqui é a diagonal secundária. Você vai multiplicar a diagonal principal fazendo assim, 3 vezes 4, 12. Menos com menos, mais. E no lado de cá, você vai fazer 5 vezes 2, 10. Como eu venho de ré para a esquerda, mudo o sinal. Menos com menos, mais, mudo o sinal. Menos com menos, mais com mais é mais. Como mudo o sinal, fica menos. Então, a determinante dessa matriz vai ser mais 12, tira 10, mais 2. Deu um número real, 2. Aqui o número real foi 6, certo? Ah, professora, não entendi muito bem. Então, é só fazer o seguinte. A diagonal principal, a multiplicação da diagonal principal menos a multiplicação da diagonal secundária. Essa é a regrinha. Agora vamos para uma matriz um pouquinho maior. Estão vendo que está aumentando? 1 por 1, 2 por 2. Agora vamos na 3 por 3. 3 linhas e 3 colunas. Esta é uma matriz quadrada de ordem 3 por 3. Então, como que a gente vai resolver essa matriz? Existe uma regra que se chama regra de Sarrus. Sarrus foi um matemático, né, francês, que inventou essa regra. O nome dele era Pierre-Frédéric Sarrus. Então, ficou conhecida como regra de Sarrus. E como que é essa regra, professora? O Sarrus, ele nasceu em 1798, tá? Na França. E ele descobriu uma fórmula muito fácil de conseguir achar a determinante de uma matriz quadrada. Então, ele
percebeu o seguinte, que se repetisse as duas colunas, então eu vou repetir a primeira coluna, que é 7, 1 e 5. Repito a segunda coluna, que é menos 4, menos 1 e menos 4. Vou conferir aqui se eu não errei o número, se eu copiei certo. Copiei certinho da folhinha de vocês. Bom, então, como que se faz essa regra de sarros? Eu vou para a minha diagonal principal primeiro. Pego esses 3 elementos, pego mais esses 3 elementos e mais esses 3 elementos. Sempre fazendo a multiplicação, o produto dos elementos. Produto é o mesmo que multiplicação. Então, vamos fazer. Estou indo para a direita, positivo. Venho para a esquerda, tem que inverter o sinal. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 1, 7. Que sinal que tem aqui? Um menos? Então, vai ele mesmo. Não muda o sinal indo para a direita. 4 vezes 0, 0, 0 vezes 5 é 0. Se tiver um 0, já põe 0, porque todo número vezes 0 é 0. 0 não tem sinal, mas eu vou colocar um maisinho só para não ficar o 70 ali. Então vai aparecer um 70, tá? Esse mais é só para separar os números. 3 vezes 1 são 3. 3 vezes 4 são 12. Só tem um menos, vai ele mesmo. Não muda o sinal, certo? Porque a professora não começou a pegar aqui, ó. Porque eu tenho que pegar de 3 em 3 números. Aqui só tem 2, aqui só tem 1. Então, esses aqui, esses 3 elementos, esquecem, ignoram eles, tá? Por enquanto, nessa regra aqui. Agora, eu vou fazer a mesma coisa vindo pra cá. Então, eu vou pegar esses 3 elementos, com esses 3 elementos e com esses 3 elementos. Agora eu venho na minha diagonal secundária, multiplicando. Tanto faz começar por aqui ou por aqui, tá? 4 vezes 1 são 4, 4 vezes 1 são 4. Que sinal que vai no 4? Tem um menos sozinho? Vai menos. Mas lembram que eu falei que quando volta tem que inverter o sinal? Então qual é o inverso do menos? Mais. Vamos para o próximo. Opa, tem um 0 no meio. A professora falou que quando tiver um 0 é só colocar 0. 7 vezes 0 é 0, 0 vezes 4 é 0. 3 vezes 1 são 3. 3 vezes 5, 15. Só tem um menos, vai menos. Mas como tem que inverter o sinal, fica mais. Certo, gente? Como aqui eu resolvi a adição, aqui eu também vou resolver essa adição. Corta esse 0, porque 0 não serve para nada, então ignora. Agora eu vou pegar tudo que eu tenho. Eu tenho 15 e tenho 4. Quanto que dá 15 mais 4? 19. Agora eu vou pegar tudo que eu devo, né? Eu não vou diminuir, eu vou somar. Somo 7 com 12. Quanto que é 7 com 12? 19 também. Sabiam que o mais 19 e menos 19 são números opostos? Simétricos? Então, eu posso cortar os números opostos e dar 0. Agora, eu não posso botar o mais no 0, nem o menos, tá? Então, 0 é nulo, não vai sinal, ok? Então, a minha determinante dessa matriz de ordem 3 por 3 é 0. Aí ainda tinha para assinalar a resposta certa. Então, a resposta certa é a letra C. Agora, nós vamos fazer a número 3, que é bem semelhante, tá? Vou apagar o lado de cá. A professora foi na escola. Consegui improvisar esse quadrinho para explicar para vocês. Porque agora a explicação assim fica melhor, né? Bom, então vamos fazer agora o número 3. Terceira questão. Determine a matriz, a determinante da matriz A. Primeira coluna é 2, 1 e menos 2. Segunda coluna,
1, menos 1 e 1. Terceira coluna, 3, 2 e menos 1. Fecha a matriz. A matriz, ela está dentro de colchetes ou parênteses, tá? Tanto faz colchetes ou parênteses. Mas quando vocês olharem barra, se fosse só uma barra assim, ó, aí isso aqui significa determinante. Já é para calcular determinante, tá? Então, se eu colocar na avaliação isso aqui, ó. O que significa isso aqui? 2 barras. Que eu quero que vocês calculem o DET, determinante. Ok? Vamos fazer então aqui um parênteses. Como eu vou usar a regra de Sarros, Frederic Sarros, eu vou apagar o lado de lá e vou repetir a minha primeira coluna e a minha segunda coluna. Vamos fazer mais uma para vocês aprenderem melhor, certo? Começando esses 3, com esses 3. Tá um pouquinho apertado aqui. Vamos dar um espaço aqui. Com esses 3 aqui. Para a direita não muda o sinal, tá? 2 vezes 1 são 2, 2 vezes 1, 2. Menos com menos, mais. Eu estou multiplicando, então é a regra da multiplicação, menos com menos, mais. Agora vamos fazer esse. 1 vezes 2 são 2, 2 vezes 2 são 4. Só tem um menos, vai ele mesmo, porque mais com menos é menos. E o último, 3 vezes 1 são 3, 3 vezes 1 são 3. Não tem sinal nenhum, põe o mais invisível. Visível, para não ficar 43. Agora vamos vir de Ré. Venho de Ré. Esses 3, com esses 3. Estou aplicando a regra de Sarros. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Só tem um menos, vai menos. Ah, mas tem que mudar o sinal, lembram? Então, qual é o contrário de menos? Mais. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 1, 4. Não tem sinal nenhum, é mais. Só que como tem que inverter o sinal, menos. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Menos com menos, mais. Invertendo o sinal, fica menos. Agora eu vou resolver tudo. Dá para cortar alguma coisa aí? Dá para cortar o menos 4 com menos 4? Não, só se fosse menos 4 com mais 4. Então, vamos colocar tudo que eu tenho. E tudo que eu devo. Eu tenho 1, eu tenho mais 2, que já dá 3, e eu tenho mais 3, que já dá 6. Soma tudo que eu tenho. Agora, eu vou somar tudo que eu devo. Eu devo 6... Eu devo 4, então eu já devo 10. E devo mais 4, então eu devo 14. Soma todos os menos. Agora, eu peguei tudo que eu tenho e tudo que eu devo, a gente faz o seguinte. Sinais diferentes diminui e coloca o sinal do maior. 14 tira 6. Sinal do maior é o do 14. Se eu tenho 6 e devo 14, pago 6 e ainda fico devendo 8. A determinante, det, dessa matriz é o número real menos 8. Ok, gente? Espero que vocês tenham entendido a avaliação, a segunda avaliação do segundo semestre será sobre determinantes. E espero que vocês tenham entendido, tá bom? Beijo no coração de vocês e até a próxima aula.